Bom, então hoje é o programa 2 da fase luto, da série luto, né, quero dizer, que é aquela em que a gente está falando não apenas da perda do ente querido por morte, e no caso particularmente do cônjuge, mas também estamos falando do caso da separação, não é? Que é mais ou menos a mesma coisa. Eu já percebi que muitas vezes as pessoas somem da tua vida. Tem gente que você convive um tempão, de repente a pessoa some por algum motivo ou por outro. E quando a pessoa some, é quase como se ela tivesse morrido mesmo, porque você nunca mais vai ver. Eu tenho um monte de exemplos disso na minha vida, bons amigos que eu tinha quando era criança, que simplesmente desapareceram da minha vida. E fica como se fosse morte mesmo. Então a morte não é só a morte mesmo, é a perda, né? É disso que a gente está falando. Aí no primeiro programa nós falamos mais sobre a situação imediata. E hoje nós vamos falar mais sobre a continuidade disso, porque esse processo, infelizmente, ele dura bastante e é um processo muito chato. Existe, no caso de morte, aquela coisa chatíssima chamada inventário, que você vai ter que fazer. Não é? Se a pessoa tinha bens, como quase todo mundo tem pelo menos uma parte de baixo da escova de dente, você vai ter que fazer um inventário, não tem jeito. E quanto mais rápido começar a fazer isso, melhor, porque senão vem as multas. Inventário é uma situação chata e dispendiosa. É bom você procurar conselho, procurar orientação de alguém que seja aparizado para falar sobre isso. Não é aqui o foco do programa, mas o meu conselho é esse. Procura um advogado que você já conheça, ou um parente que seja advogado, enfim, recorre a alguém, porque tem uma série de coisas, de minúcias nessa situação, são chatas e elas dão despesa, mas você pode, vamos dizer assim, tentar entrar em negociação pelo menos com um advogado e pagar a prestação. E as multas dos imóveis, os impostos dos imóveis, infelizmente você vai ter que pagar, não tem jeito, e enfim, essa coisa é chata, vai perdurar bastante tempo. Isso quando não há também as dívidas que foram geradas pelo tratamento de saúde da pessoa que se foi, como aconteceu comigo, algumas. Ou também, quando você se separa da pessoa, você vai ter que fazer então o processo de separação. E aí tudo isso é muito chato. Infelizmente, esse tipo de coisa faz a gente sofrer por tabela durante bastante tempo. Estou sendo bem franca. Não tem muito como você escapar desse sofrimento, não. Mas, quando eu perdi meu marido, eu me lembrei muito do ensinamento que tem na minha religião e que eu vou passar para vocês, porque serve para qualquer religião, tá? E que funcionou super legal comigo. E eu não fiz isso só naquele momento. Eu aprendi a fazer isso e comecei a fazer isso em toda situação muito dramática, muito ruim da minha vida. Veja só. Todo dia eu buscava 20 motivos para agradecer. 20 motivos. Podiam ser até motivos bobos, tipo assim, eu agradeço porque eu ainda tenho um emprego, eu agradeço porque eu estou respirando, eu agradeço porque o dia está bonito, eu agradeço porque está chovendo e a chuva também é necessária, eu agradeço porque hoje é segunda-feira, uma nova semana cheia de possibilidades de comércio, eu agradeço porque é domingo, legal, vou descansar. Enfim, você vai achar 20 motivos, podem ser até bobos, a princípio, para você agradecer. Vai tirar um momento do seu dia, não precisa ser exatamente num altar, numa igreja, pode ser em qualquer lugar, no ônibus, no ponto de ônibus, Você vai encontrar um momento em que você vai se colocar um pouco mais tranquilo, se colocar um pouco mais para dentro. Se você acredita em Deus, você vai se comunicar com Ele nesse momento e, de coração, você vai fazer esses agradecimentos. Vai soar um pouquinho artificial no início, tá? Mas depois você se acostuma e cada dia mais você vai encontrar motivos para agradecer. E você vai fazer isso durante 20 dias, né? Eu me lembro que isso me deu um conforto absurdo. No final de 20 dias, eu estava focalizando muito mais no que eu ainda tinha, nas vitórias, do que nas perdas. Porque perda, cara, na boa, a gente vai ter sempre. As coisas não são eternas. Nessa fase, você começa a perceber isso, que é uma coisa extremamente útil para você também. Nada no mundo é eterno. Se você for parar para pensar, nem os continentes sobre os quais a gente caminha são eternos. Eles mudaram ao longo da história. O nosso planeta não vai ser eterno, nem sequer o nosso Sol. Então, se nada disso que é tão maior do que a gente é eterno, você também não é eterno, ninguém é nem nada, nenhuma situação. Nessa fase, é bom você já começar a se acostumar com isso. A vida é uma constante mudança.
E aí, quando você se acostuma com isso, você vê que isso tudo é um processo que faz parte. E você começa a respirar um pouco mais, apesar das dificuldades, e a volta por cima começa a acontecer, ok? E nessa volta por cima, começam a surgir novas aspirações. Mais uma vez, aquelas coisas que eu recomendei na primeira fase vão ser importantes aqui. Você pode fazer coisas que você sempre quis fazer e com aquela pessoa você não fazia, ou fazia, mas você quer fazer de outro jeito agora. Você pode se apoiar nos seus amigos, na sua religião, você pode ouvir o meu programa, outros programas, ler livros também são muito legais. Tem gente que também gosta de fazer terapia, gosta de conversar com um psicólogo, um psiquiatra, é legal também, quem gosta de fazer isso também é bacana. Enfim, você vai começar a dar uma atenção para você e mudar o seu próprio rumo. Porque quando você está com uma outra pessoa, a vida é a dois. Quando você está sozinho, é a sua vida. Então, é um momento legal até para você repensar esse particular. Agora é a minha vida, agora sou eu. O que eu vou fazer daqui por diante? Tá? Então, o daqui por diante a gente vai tratar no programa 3. Raiou, resplandeceu, iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu.